Era uma vez uma casinha onde moravam Penélope, a mosca e Diana, a lagartixa. A mosca era muito preguiçosa e a lagartixa muito trabalhadora. Então, por isso, elas não se davam bem. A mosca gostava de passear no meio do lixo e comer o resto dos alimentos que as pessoas deixavam nos pratos após as refeições. A lagartixa se achava poderosa e superior à mosca porque quando ela perdia o seu rabinho, após alguns dias, crescia outro ainda mais forte. A mosca, sabendo que sua vida era curta demais, não estava nem aí para a limpeza da casa, só queria mesmo era se divertir. A lagartixa vivia atrás de um quadro pendurado na parede e só saía de lá à noite. Ela era muito fria, comprida e magricela. A mosca era barriguda, pois vivia a maior parte do tempo parada em cima dos alimentos e cheirava muito mal. Certa vez, a mosca saiu para passear e pousou em cima de um pão doce, depois passeou pelas carnes e por fim nadou num copo de refrigerante. Mas, a lagartixa também resolveu sair e viu a mosca bela e fofa pousada nos alimentos e isso a irritou profundamente. Diana, que era uma excelente caçadora, não pensou duas vezes e começou uma perseguição contra a mosca. A lagartixa foi indo bem devagarinho ao encontro da mosca inimiga, parando na sua, praticamente sem se mexer. A mosca não estava nem aí para ela, mas, quando a lagartixa soltou a língua comprida para fora, a mosca quase morreu de susto e mais que depressa saiu voando e emitindo um som estranho vindo de suas anteninhas, como se fosse um pedido de ajuda que acabou chamando a atenção dos outros insetos que moravam naquela casinha e um grande exército de insetos se formou na frente da mosca. Na frente de batalha, vieram os pernilongos que largaram de morder o bumbum do neném dos donos da casa. Depois chegaram as pulguinhas que interromperam a sua dança do iê, 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 e lá no final da fila dos soldados estavam as traças e os cupins que passaram o dia inteiro roendo as roupas novas da dona daquela casinha e as madeiras das portas e janelas. A lagartixa, como sempre, estava tão gelada quanto um cubo de gelo, acelerou o passo e sozinha foi enfrentar o bando dos insetos. Ela chicoteava um por um com sua língua comprida e como um raio ia colando todos nas suas patas grudentas e pegajosas como se fosse uma cola. Então, a lagartixa cada vez mais foi ficando irritada com a mosca e os outros insetos que estavam ali para defender ela das garras da lagartixa para que não fosse engolida pela língua dela. Nesse momento a lagartixa disse para a mosca: "Eu já morei até em casa que não tinha teto e nem paredes. Em casa que não tinha nada. Nem quadros nas paredes para eu dormir sossegada. Nessas casas era tudo limpo, não tinha sujeira e nem insetos para me fazer perder a minha paciência. Ai, que saudade da casa número 0. Lá eu era feliz e não sabia. Então, nessa festa, eu preciso dar um fim. Os passeios de vocês pelos cantos dessa casa precisam ter um fim." E a mosca reagiu: "Que mal eu lhe fiz para você querer me engolir com tanto apetite assim? Ora, porque você vive no meio do lixo. Vocês são sujas e não gostam de se lavar. Espalham os alimentos em qualquer lugar e ainda fazem as pessoas engolirem suas larvas que enterram nos alimentos que elas vão comer." E a mosca, chateada com as ofensas da lagartixa, disse: "Mas, você também causa problemas na vida das pessoas?" "Eu não, de jeito nenhum, pois elas gostam de mim porque eu faxino a casa delas, todos os dias, livrando-as da desagradável e chata companhia de vocês. Mas, lagartixa, você quando toca a pele das pessoas causa dor e desconforto, provocando coceiras e às vezes até queimações. Então, não saia por aí julgando e atirando a primeira pedra. Todos nós temos qualidades e defeitos. Por isso, se não quer ser julgada, não julgue os outros." Então, a lagartixa abaixou a cabeça depois de ouvir as palavras que a mosca usara para tocar o seu coraçãozinho frio e egoísta, e num gesto de humildade, pediu desculpas à mosca e que também a perdoasse pelas ofensas dirigidas a ela. Então, a mosca perdoou a lagartixa, que em seguida deu-lhe um longo e carinhoso abraço. E assim a mosca e a lagartixa passaram a viver uma na companhia da outra, criando entre elas laços de amor e amizade para sempre dentro daquela casinha. E assim foi um zum, zum, zum para lá, um zum, zum, zum para cá e um zum, zum, zum para todos os cantos da casa até o sol raiar, quando a mosca, a lagartixa e os demais insetos, cansados de celebrar a amizade entre as duas a noite toda, foram dormir o sono dos justos.